versículo de número 12. Hebreus, capítulo 4, e versículo de número 12. Quem encontrou pode confirmar com amém? Pois a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medula, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Amém? Irmão Lucas, por favor, me faz a gentileza, tira esse ventilador, é só aquela tomada. Sei que a gente fez aqui no preço, mas meus irmãos, a palavra do Senhor, ela é interessante, porque ela fala conosco de uma forma muito especial. E hoje nós queremos falar a respeito da voz de Deus através da Bíblia. A voz de Deus através da Bíblia. Somos cientes que a Bíblia ela é cheia de linguagens. Tem hora que a Bíblia usa algumas linguagens que é difícil entrar na compreensão de algumas pessoas. Por exemplo, quando a Bíblia fala de Deus como homem, atribui a Deus figuras humanas, chamado de antropomorfismo, dá a Deus uma forma de homem que ele não tem, os ouvidos de Deus, a mão de Deus, os pés de Deus, né? E Deus não tem nada disso, porque Ele é Espírito. E muitas vezes nós encontramos esse simbolismo na palavra do Senhor, esta linguagem que muitas vezes são tipos que nós não entendemos. Muitas vezes a gente encontra tantas figuras, espelho, martelo, fogo, vento, e a gente então começa às vezes, meu Deus, mas para que isso? Como é que eu posso entender a voz de Deus dessa forma? Então queremos falar hoje sobre a voz de Deus através da Bíblia. Quando a Bíblia, irmãos, quando nós lemos a Bíblia e nós passamos a compreendê-la, a nossa vida ela muda, a nossa vida torna-se diferente, porque a Bíblia, através do seu simbolismo, tem uma maneira de falar comigo. E depende muito como é que eu estou quando eu abro meu coração para ler a palavra. Eu costumo dizer que a Bíblia ela é um livro de poesia para quem gosta de poesia, um livro de romance, ela é um livro histórico, ela é para o leitor aquilo que o leitor faz dela. Porque se eu quiser a Bíblia como um livro histórico, eu vou ter histórias belíssimas. Eu vi outro dia na televisão passando a propaganda de um filme, né? E o filme simplesmente um filme que escrachava o Evangelho, né? Que era a Arca de Noé, a mais bela aventura da Bíblia, né? Então olha só como é que as pessoas veem isso. E esta palavra de Deus ela não deve ser tida como um romance, como uma aventura, como um livro poético, nada disso. Ela é uma palavra viva, eficaz, penetrante, que divide entre ossos e medulas, que faz o homem discernir entre o bem e o mal, que dá ao homem a compreensão da bondade, da natureza de Deus, que mostra ao homem como é que ele chega no céu, através da leitura da palavra. E esta palavra então, ela me exorta a ter um compromisso com Deus. Quando eu vou para Isaías 55, ele diz assim: assim será a palavra que sair da minha boca, ela não volta para mim vazia, antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a enviei. Isaías 55, 11. Então ele está dizendo que a palavra de Deus ela não pode voltar de qualquer forma. Depois que ela é levada, depois que ela é tirada e jogada ao coração do homem, ela precisa causar algum efeito na vida do homem. O homem não pode simplesmente ouvir
a palavra não cause sobre ele qualquer efeito. É impossível, irmãos. Esta palavra, ela tem que causar um efeito na minha vida. Esta palavra, ela tem que fazer com que eu mude o meu pensamento, a minha maneira de viver. Esta palavra tem que fazer com que eu olhe para frente e veja que eu tive um encontro com Jesus Cristo. E o Senhor Jesus disse assim: vós já estáis limpo pela palavra. Então esta palavra, ela serve para limpar o homem, ela serve para restaurar o homem, ela serve para dizer para o homem o caminho do céu. É a palavra que me dá essa instrução, que me diz como é que eu devo andar. A palavra, ela é o estatuto do homem. Esta palavra, ela é o manual de fabricação do servo de Deus, porque é nela que eu sei o que é certo e o que é errado. Sim ou não, irmãos? Sim ou não? Sim, ela tem tudo isso para mim. Quando nós começamos a ler a palavra, encontramos algumas formas, algumas linguagens, como já disse, espada, espelho, água. E quando eu vou fazer essa aplicação para mim, eu preciso entender primeiramente as figuras bíblicas. Por exemplo, Lucas capítulo 8, versículos 4 e 5, ele nos dá algo. Vamos ler, por favor. Lucas capítulo 8, versículo 4 e 5, que ele diz: ajuntando-se grande multidão, vindo ter com ele gente de todas as cidades, disse por parábola: um semeador saiu a semear a sua semente, e quando semeava, uma parte caiu à beira do caminho e foi pisada, e as aves do céu a comeram. Outra caiu sobre a pedra e nascida secou, porque não tinha umidade. Outra caiu entre os espinhos, e crescendo com ela os espinhos o sufocaram. Outra caiu à beira da terra e nascendo produziu frutos e 100 por um. Então nós começamos a ver o Senhor falando desta palavra como semente. Esta semente, irmãos, ela precisa gerar algo no ser humano. Diz a botânica, que é o campo da biologia que estuda o reino vegetal, que ele me informa que a semente é um ser vivo. Ele me informa que ela tem vida, e quando ela tem vida, ela vai gerar algo na vida ela vai gerar algo. O fruto cai uma semente, e essa semente gera uma bela árvore. Quando Jesus Cristo está falando da Bíblia como semente, ele está dizendo que essa semente, quando ela cai no coração, e esse coração ela é uma terra boa, vai produzir algo bom na vida dessa pessoa. Mas tem pessoas que o coração dela não é terra boa, o coração dela é como espinhos. Começa a crescer esse espinho, ele sufoca a semente, e essa semente ela não pode produzir. Tem outros que a terra seca, não consegue colocar água sobre a semente, mas o Senhor diz: não, mas esta palavra semente, que ela é jogada no coração do homem, o coração do homem tem que ser boa terra, e essa boa terra, ela vai agora então começar a absorver essa semente, e essa semente agora vai passar a crescer no coração do homem. E quando essa semente cresce no coração do homem, o homem agora entende e compreende o que Deus está fazendo na vida dele. Ele precisa produzir frutos dignos de arrependimentos para a glória de Deus. Muitas vezes nós ouvimos a palavra, mas nós não entendemos. Esta semente não faz nada. Esta Bíblia que me fala da semente entra no coração do homem e não causa nenhum efeito. É aquela pessoa que ela sabe que ela está errando, está ouvindo a palavra, todos os cultos, mas não muda a vida dela. Jesus está dizendo: te converte, assim, 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 mas a palavra não muda a vida dela. Por que não muda? Porque o coração dela não é uma terra boa. O coração dela é uma terra que tem espinhos, que sufoca a semente da palavra e não é gerado nada no coração. Mas se o seu coração nesta noite é terra boa, será produzido coisa boa na tua vida para a glória do nome de Jesus. Você diz amém? Então esta semente, ela produz vida. A Bíblia precisa produzir vida em você.
Depois, ela também tem uma figura de um espelho. Tiago, por favor, 1:23. Tiago, capítulo 1, e versículo de número 23. Se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao homem que contempla no espelho o seu rosto natural, e logo depois que este homem sai da frente do espelho, ele esquece a sua face. Você já prestou atenção? Se você passar assim pelo menos um ano sem se olhar no espelho, você esquece como é a sua face? Você já imaginou as meninas esquecendo de olhar no espelho? Já anda com o espelhinho na bolsa, né? Só Jesus na casa. Então o espelho, irmãos, ele reflete. Quando a Bíblia está usando essa figura da imagem do espelho, é porque o espelho reflete realmente que nós somos. É claro que tem alguns espelhos que eles têm grau. Ou ele emagrece, ou ele deixa você assim um pouquinho mais esbelto, né? Esse espelho, a gente assim mais cheinho, a gente gosta daqueles espelhinhos que deixa a gente mais fino, né? A gente ficar diferente. A gente não gosta daquele espelho que deixa a gente mais gordinho. Mas o espelho, na sua característica, ele mostra verdadeiramente quem sou eu. Quando ele está dizendo que o homem é semelhante àquele que vai ao espelho e esquece, ele está dizendo, a palavra de Deus, quando ela é lida com o coração reto, com o coração puro, ela vai dizer quem verdadeiramente sou eu. Irmãos, a Bíblia não esconde o pecado de ninguém. A Bíblia não passa a mão na cabeça de ninguém. Quando eu começo a ler a Bíblia, ela diz verdadeiramente quem sou eu, como é a minha natureza. E ele então começa a dizer, muda a tua história, porque você está sendo você mesmo, mas você tem que ter sua vida mudada através da palavra. A Bíblia diz quem sou eu. E não adianta, irmãos, eu tentar me esconder e tentar passar uma personalidade que não é minha. Então, é assim como é, o gordo, é magro, é feio, é bonito, é alto, magro, ela vai dar as minhas características. Ela não vai me esconder. É claro que eu estou falando de um espelho comum que nós usamos no nosso dia a dia. Não são os espelhos que causam deformações que tem nos circos ou então em algumas casas de show. Eu estou falando do espelho do nosso cotidiano, que ele mostra verdadeiramente quem sou eu. A Bíblia mostra para você quem é você, como é a sua natureza. Você pode enganar qualquer um, mas quando você começa a ler a Bíblia começa a dizer e mostrar para mim que eu não sou aquilo que eu estou tentando demonstrar ser. Sim ou não, irmãos? Sim. E por que a Bíblia faz isso? Porque eu e você, que já aceitamos a Jesus Cristo, temos o Espírito Santo na nossa vida. E quando eu começo a ver, o Espírito Santo começa a dizer, muda a sua história, muda a sua vida, se converta. Você não é assim, você não é dessa maneira. Você teve um encontro com Jesus para ir para o céu, então mude a sua postura, mude a sua vida. É isso que o espelho está dizendo. Ele está mostrando como é que está a minha aparência. Nós não chegamos diante do espelho para poder ver a nossa aparência? Sim ou não, irmãos? Claro, é o espelho. A gente vai sair se eu vou para ver do espelho. Vou olhar se eu estou amaltado, se a gravata está torta, se o broche está no lugar. Aí dou aquela rodada assim, olha assim, se está tudo ok. Por quê? Porque o espelho está dizendo quem sou eu. E a Bíblia está dizendo, olha, eu quero mostrar quem é você. Então essa é a realidade do espelho. Ele vai mostrar quem sou eu. Quando eu estou olhando para a Bíblia, ela está dizendo verdadeiramente quem sou eu. Quando eu estou olhando para o espelho, ele está dizendo quem sou eu. Veja aí, por favor, 1 Samuel, capítulo 16 e versículo de número 7. 1 Samuel, capítulo 16 e versículo de número 7, que ele diz assim: porém, o Senhor disse a Samuel, não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, pois eu o rejeitei. Ou seja, ele diz assim, o Senhor, olha aqui, irmãos, o Senhor não vê como vê o homem. O homem olha para o que está diante dos seus olhos, porém o Senhor olha para o coração. É isso que a Bíblia fala. Deus não está olhando para o que está diante dos olhos. Eu e
sonda o teu e o meu coração. Ele sabe qual é verdadeiramente a intenção da minha e da tua alma. Ele sabe verdadeiramente o que eu estou pensando e o que você está pensando. Eu posso maquinar qualquer coisa, eu engano a você, mas eu não engano ao Senhor. É isso que Deus está dizendo para Samuel. Samuel, as pessoas estão olhando para si como quem olha para o espelho, se agrada com a sua aparência, mas também o espelho mostra verdadeiramente quem sou eu e mostra que eu preciso mudar. Que é o exemplo? Naamã, um homem leproso que não gostava de ver a sua aparência diante do espelho, porque quando ele olhava diante do metal polido, que era o espelho da época, ele então via que ele era um leproso e via a sua verdadeira situação. A Bíblia reflete na minha vida quem verdadeiramente sou eu, mas o Espírito Santo de Deus chega para mim e para você e diga: mude nesta área, mude desse jeito, mude aqui e mude acolá, porque eu tenho um projeto a executar na tua vida, e da maneira que você está, eu não posso usar você na obra do Senhor. Sim ou não, irmãos? Então a Bíblia faz essa mudança. Então vejamos algumas pessoas que tiveram a sua vida refletida pela palavra. Quer ver? Lembra da samaritana? Quando ela percebe a sua real situação, vamos lá para João. Culto de doutrina, irmãos, é para a gente ler a Bíblia mesmo. João capítulo 4, texto conhecido da igreja, mas nós queremos ler a real situação dessa mulher. Versículo 16, que diz assim: e disse Jesus: vai e chama o teu marido e vem cá. E respondeu ela: não tenho marido. E disse-lhe Jesus: tens razão em dizer que não tens marido, pois já tiveste 5 maridos, e o que agora tens não é o teu marido. E isto disseste com verdade. Veja só que se expressou aqui para esta mulher o seu verdadeiro eu. A palavra refletiu nela, a palavra mostrou para ela que ela precisava mudar, que o que ela tinha não era o dela. Mas Jesus, irmãos, não rejeitou esta mulher. O que ele fez? Tornou ela uma primeira missionária. Vai lá, já que agora a Bíblia, já que a palavra surtiu efeito na tua vida, você pode voltar agora e falar do amor de Deus. O homem fala do amor de Deus quando esta palavra reflete na sua alma, faz eu me espelhar diante dela, reconhecer meu erro, voltar atrás, pedir perdão pelo pecado e prosseguir para o alvo da soberana vocação, e sabendo que o Senhor está no controle da minha vida, e Ele limpa a minha alma e me faz nascer de novo para a glória de Deus. É o espelho. Também esta mulher samaritana, Davi também foi confrontado pela palavra. Veja 2 Samuel capítulo 12. Irmãos, tem hora que nós temos que sermos confrontados pela palavra. Agora, tem gente e tem irmãos na igreja, percebem de Deus, que eles não querem ouvir uma palavra dura. Não, querem só palavra de bênção. Veja aí, capítulo 12, conhecido da igreja, 2 Samuel 12, versículo 4. E chegando um viajante a um homem rico, não quiseste tomar das suas ovelhas e do gado para dar de comer ao viajante que viera a ele. Em vez disso, tomou a cordeira do pobre e preparou para o homem que ele havia chegado. Então o furor de Davi se acendeu de sobremaneira contra aquele homem e disse a Natã: tão certo como vive o Senhor, digno de morte é o homem que fez isso, e pela cordeira restituirá o quadruplo, porque fez tal coisa. E não se compadeceu. Então disse Natã a Davi: és tu esse homem? Assim diz o Senhor Deus de Israel: eu te ungi rei sobre Israel, e eu te livrarei das mãos de Saul. Dar-te-ei na casa do teu Senhor e as mulheres do teu Senhor. Então, ou seja, Davi fez algo errado. Davi achava que estava certo, Davi achava que estava tudo bem, mas a palavra do profeta Natã, o profeta Natã chegou diante de Davi e disse: Davi, vem cá, eu preciso agora refletir a